Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Galera, hoje eu gostaria de trazer para você uma reflexão sobre opiniões alheias. Como lidar com a opinião dos outros, né? Lidar com a opinião dos outros é um desafio constante na nossa vida. Muitas das vezes a gente acaba aceitando, absorvendo opiniões que não concordamos ou que não refletem na nossa própria opinião. Às vezes a gente ouve coisas, aceita coisas, acaba absorvendo coisas que não são construtivas na nossa vida e às vezes nem é aquilo que a gente está ouvindo ser que a gente é. Mas as pessoas vão acabar falando, gostam de apontar, falar quem a gente é, né? Mas é possível a gente lidar com tudo isso de uma forma construtiva, tá? Às vezes vai ser difícil ouvir, às vezes vai ser difícil a gente aceitar ouvir certas coisas, mas a gente não precisa ser reativo quando a gente ouvir esse tipo de coisa. Ouve, ver a intenção da pessoa por trás do que ela está querendo dizer, se ela tem intenções positivas ou negativas. Às vezes a pessoa vai falar elogios disfarçados, né? Às vezes a pessoa vai falar críticas também disfarçada, tentando dominar. Então a gente sempre tem que observar a intenção da pessoa por trás daquilo que ela está querendo dizer, tá? A forma como a pessoa fala, ela conta muito também, principalmente de quem a gente está ouvindo, se são de pessoas que amam a gente, que a gente ama também, ou se só são opiniões alheias de pessoas aleatórias que não fazem sentido, né? Às vezes a pessoa vai falar alguma coisa para tentar te deixar para baixo, vai tentar minar o seu brilho. Às vezes uma pessoa vai tentar querer passar rasteira em você, né? E hoje em dia tem bastante pessoas assim no nosso dia a dia, e a vida vai trazer pessoas assim na nossa vida pra gente aprender a se posicionar diante de situações assim, né? Tem pessoas que vão querer vai ter situações que as pessoas não vão tentar ser uma pessoa gentil com você. Às vezes elas apenas são pessoas assim, né? Hoje em dia a gente vê muito disso no nosso dia a dia. Mas é possível a gente lidar com tudo isso de uma forma não reativa, sem demonstrar raiva ou qualquer outro gênero, né, de emoções, tá? Então, a gente aprende a lidar com tudo isso de forma construtiva, tá? Como um conselho construtivo. A gente pode se posicionar, ouvir, absorver e filtrar. Ouvir, absorver e filtrar, tá? Sempre respeitando os nossos próprios pontos de vista. A gente precisa ter uma forma de aprender a lidar com as opiniões dos outros, né? Às vezes a gente pode ignorar, às vezes não, tá? Isso não significa que devemos dar atenção a ela e nem nos deixar influenciar. É importante mantermos a nossa opinião e o nosso ponto de vista, mesmo que os outros não concordem com o nosso ponto de vista, tá? É importante a gente respeitar a opinião dos outros, mesmo que não concordemos com a opinião da pessoa, tá? É importante ouvir o outro e entender o que a pessoa está querendo dizer, tá? Às vezes ela tem intenções boas na hora de falar, de se expressar, às vezes ela não sabe se expressar.
Então depende muito da pessoa que quer falar a opinião dela, tá? A opinião dos outros é isso, apenas opiniões, tá? Não é uma verdade absoluta. E a gente pode escolher se aceitamos ou não. Se os outros concordam com a nossa opinião, isso não significa que estamos errados se não concordarem com a nossa opinião. Mas a gente pode manter a opinião e defender o nosso ponto de vista, mesmo a pessoa impondo fortes críticas sobre a gente, tá? Isso é normal. Isso é normal. Pai, mãe, tio, tia, amigos, trabalho, qualquer lugar a gente vai estar ouvindo fortes opiniões das outras pessoas, tá? A opinião dos outros, na verdade, é um reflexo da opinião que eles têm sobre si mesmo, tá? Sobre as crenças, sobre situações, ou até mesmo pessoas que falaram para elas mesmas, que reforçaram as crenças dela, tá? Mas, gente, é preciso enxergar isso como apenas opinião, que às vezes a gente toma para si como verdade absoluta, e não é uma verdade absoluta. A gente é aquilo que a gente quer ser. Você quer ser uma pessoa melhor todos os dias? Então eu vou atrás de ser uma pessoa melhor todos os dias. Vou ler um livro todos os dias. 1 página, 5 páginas. Isso vai me tornar uma pessoa melhor. Isso vai me fazer alimentar meus alicerces, saber me expressar. Eu vou saber lidar com as pessoas, ter habilidade social. Eu vou me conhecer, que é muito importante, porque quando a gente se conhece, isso ajuda a gente a se blindar de opiniões alheias. Às vezes, opiniões alheias às vezes somam, às vezes não somam. E a gente tem que saber separar isso. A gente só vai saber separar isso se a gente se autoconhecer, tá? A gente é aquilo que a gente quer ser e não o que os outros querem que a gente seja, tá? Isso vai refletir na forma como lidamos com a opinião dos outros. A gente não precisa lidar de forma reativa, de tentar ela falou algo negativo, vou tentar falar algo negativo para ver como ela vai se sentir também. Não é assim. Ouve, absorve e reflete sobre. Se não faz sentido para você, ignora. Simplesmente ignora, tá? Se a gente estiver seguro de si mesmo, isso vai refletir quando os outros expressarem a sua opinião, né? As pessoas, às vezes, quando ouvem aquilo que não quer ouvir, reagem de uma forma infantil, tentando, de alguma forma, falar da mesma forma, tentando retrucar na mesma moeda. E não precisa a gente lidar assim com as opiniões dos outros. Lidar com opiniões dos outros exige maturidade e autoconfiança das nossas convicções, de quem a gente é, tá? Às vezes isso acaba influenciando muito, a gente deixa as pessoas influenciarem muito sobre as nossas atitudes, né? Quando a gente absorve, quando a gente não sabe absorver a opinião dos outros, tá? A gente precisa saber separar também de quem a gente vai ouvir. Se é de alguém que a gente ama, se não é uma pessoa que a gente não ama, se é uma pessoa que a gente vê que tem maldade por trás. Então a gente não precisa tomar como verdade quando falam algo negativo da gente. Absorve. Quem é que está falando isso sobre mim? É meu pai? É minha mãe? Eles querem meu bem? Eles estão ali dando essa opinião porque vai me ajudar a ser uma pessoa melhor? Ou é aquele coleguinha da escola, alguém no trabalho ou na família que tenta te colocar para baixo,
que tenta fazer você se sentir mal, tenta apagar seu brilho. Então, assim, separa, né? Ah, a pessoa tem esse ponto de vista, ok. Ela tá querendo... Qual é a intenção dela por trás disso que ela tá querendo dizer? É algo positivo? É algo negativo? Ela tá tentando me influenciar de qual forma? Né? Se ela tá tentando te colocar para baixo, deixar minar a sua autoestima. Então, a gente precisa saber separar de quem a gente vai absorver e de quem a gente não vai absorver, tá? Absorveu? Ok. Vai fazer alguma outra coisa, esquece. E pronto, não precisa levar isso pro coração. Ouviu? Não gostou? Ok. Ignora. Simples assim, ignora, tá? A gente é aquilo que a gente quer ser e não aquilo que os outros dizem que a gente é. Opiniões são apenas opiniões, tá bom? E é isso, galera. Esse é o recado que eu gostaria de deixar pra vocês, tá? Gratidão pelo apoio que vocês estão me dando aqui no canal, tá? Os feedbacks, os comentários, os likes, as visualizações, isso tá me ajudando bastante, tá? Gratidão. Um beijo. Se tiver alguma ideia, um tema, pode deixar nos comentários que eu vou adicionar na minha lista de vídeos futuros. E aí eu vou começar a me planejar e vou gravar, né? Tô começando a pegar firme agora todos os dias pra gravar vídeo no meu canal. Então, se vocês quiserem deixar uma sugestão de tema, eu vou amar e vou colocar na minha lista de vídeos futuros, tá bom? E é isso, galera. Beijo. Boa noite.